Senhoras e senhores, vamos reiniciar os trabalhos desta manhã. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares e que mantenham seus celulares no modo silencioso para darmos continuidade ao 5º Congresso Catarinense de Direito Administrativo. Para coordenar os trabalhos da mesa de debate 1 deste congresso, que versará sobre o tema improbidade administrativa, convidamos para tomar assento à mesa o doutor João dos Passos Martins Neto. Convidamos também para tomar assento à mesa os senhores debatedores, doutor João Henrique Blasi, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutor Luiz Antônio Zanini Forneroli, juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis, o advogado Rui Samuel Espíndola e o doutor Davi do Espírito Santo, promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa e mestre em Ciência Jurídica pela Univale. Um breve, para conduzir os trabalhos do debate, o doutor João dos Passos, mas antes eu vou ler um pequeno currículo do doutor João. Graduado em Direito e Jornalismo, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutorado pela Universidade de Colômbia, Nova York, Estados Unidos, autor dos livros Introdução à Filosofia Política de Thomas Hobbes, Fundamentos da Liberdade de Expressão e Direitos Fundamentais, Conceito, Função e Tipos. Professor do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, procurador do Estado, foi presidente da Fundação José Arthur Boatê e procurador-geral do Estado. Com a palavra, doutor João dos Passos. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença para acompanhar esse debate e, muito especialmente, agradecer aos nossos debatedores que compõem essa mesa de debates do 5º Congresso Catarinense de Direito Administrativo. Nosso tema será a improbidade administrativa e nós temos, então, estes 4 renomados debatedores e eu peço licença para fazer uma breve leitura dos respectivos currículos. Doutor João Henrique Blasi, bacharel em Administração de Empresas pela ESAG-UDESC, bacharel em Direito pela UFSC, especialista em nível de mestrado em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina também. É desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, presidente da 2ª Câmara de Direito Público, membro do órgão especial do Conselho de Gestão e Modernização Judiciárias e também da Comissão Permanente do Regimento Interno. Foi advogado militante, consultor jurídico da Eletrificação Rural SCSA Erusc, consultor jurídico do CREA, conselheiro sessional da Ordem dos Advogados do Brasil, conselheiro federal da OAB, secretário de Estado da Justiça, secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão e também deputado estadual. Doutor Luiz Antônio Zanini Forneroli, juiz de Direito, titular da Primeira Vara da Fazenda Pública da Capital, juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, tem especialização em Direito Processual Civil pela Univale, mestrado em Gestão Tributária pela ESAG, Master em Direito Constitucional pela Universidade de Sevilha, Espanha, e é doutor em Direito Constitucional também pela Universidade de Sevilha, Espanha. Doutor Davi Espírito Santo, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, sendo titular da Promotoria de Justiça da capital catarinense, com atribuições na área da cidadania. Atualmente exerce a função
de coordenador do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa do Ministério Público Estadual. É graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista pela Universidade Federal de Santa Catarina e em Direito Processual Penal pela Universidade do Vale do Itajaí. É mestre em Direito, professor de Direito Penal na Escola de Preparação e Aperfeiçoamento do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Dr. Rui Samuel Espíndola é advogado, publicista com atuação nos tribunais superiores, sócio-gerente da banca Espíndola e Valgas Advogados, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de Direito Constitucional, de Direito Processual Constitucional, de Direito Eleitoral e de Direito Processual Eleitoral, de pós-graduação lato sensu. É conferencista internacional sobre temas constitucionais, administrativos e eleitorais. Autor do livro Conceito de Princípios Fundamentais, pela editora Revista dos Tribunais. É membro de comissões no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e no Conselho Sessional de Santa Catarina. Vamos passar, então, ao nosso debate. E o primeiro tópico que nós vamos discutir diz respeito às liminares de bloqueio ou indisponibilidade de bens. Eu vou colocar uma primeira questão e então passar a palavra a um dos nossos debatedores, e cada um dos nossos debatedores terá até 5 minutos para se pronunciar a respeito do assunto. Muito bem. Nós sabemos que o direito de propriedade é um direito fundamental, assim como também o é a presunção de inocência. Nos casos em que a ação de improbidade busque o ressarcimento de bens por possíveis danos causados ao erário, não é? Pode ser que se perceba como necessário algo como uma garantia do juízo para o futuro, a fim de se tentar assegurar a eficácia da decisão a ser proferida na ação de improbidade. Então, o meu primeiro questionamento seria no sentido de como se deve proceder para encontrar o justo equilíbrio entre a presunção de inocência, o direito de propriedade que atinge camadas fundas da personalidade humana, não é? E essa necessidade eventual de garantia do juízo. Assim, estamos falando, então, de que critérios, não é, devem ser levados em conta no momento de se determinar o bloqueio ou a indisponibilidade dos bens. Eu vou colocar esse primeiro questionamento, então, ao doutor Davi, não é, que lida diariamente com o assunto, e, enfim, para saber dele que tipo de avaliação ele se deve fazer ao se postular, por exemplo, a decretação da indisponibilidade dos bens numa ação de improbidade. Muito obrigado. Doutor João dos Passos, em nome de quem quero saudar todos os integrantes dessa mesa e também todos os participantes desse evento. O fundamento para a indisponibilidade de bens, efetivamente, é a Constituição. Se nós olharmos para o dever de probidade como um dever geral de todo aquele que exerce uma função pública, de todo agente público, assim conceituado pela Lei de Improbidade Administrativa, nós podemos chegar à conclusão de que, no momento em que alguém se torna agente público, de forma potencial, todo o seu patrimônio está a garantir a sua probidade. Probidade vem do latim probum, ou seja, aquilo que é conforme, aquilo que está de acordo com. Vinum probum é aquele vinho correto, aquele que está de acordo, seja com o momento, seja com as expectativas que se tem em relação a ele, seja pelo que se pagou, seja pelo que se está querendo, procurando. Na verdade, cada agente público ele tem
compromissos com a sociedade, compromissos que são assumidos quando dá posse. Não é à toa que existe aquele dever de, anualmente, prestar as declarações dos seus bens ao setor responsável, de forma que, potencialmente, este patrimônio, que é um patrimônio privado, ele é colocado à disposição, no momento da posse, para que seja, eventualmente, numa quebra do dever de probidade, para que ele seja atingido buscando aquele fim da Constituição, que é o ressarcimento integral do dano. Então, sob a perspectiva da probidade, me parece que esse é um princípio de conversa. Não se trata de buscar uma punição pelo ato de improbidade no patrimônio individual. Se trata de assegurar que, desde o princípio, a sociedade tenha uma garantia mínima de que aquele agente será probo durante todo o exercício da sua função. Muito obrigado, doutor Davi. E eu gostaria de, agora, indagar ao doutor Rui Samuel Espíndola, que talvez nos possa apresentar uma perspectiva um pouquinho diferente, com relação a esse assunto, como é que ele vê o problema das liminares? Elas seriam cabíveis em toda e qualquer ação de improbidade administrativa, ou o senhor acha que, por exemplo, o Ministério Público teria que fazer uma avaliação caso a caso, não é, para ver se é plausível a decretação da indisponibilidade? Eu tenho primeiro, bom dia a todos. Agradeço o convite que me foi feito para a organização do evento. Quero cumprimentar o nosso presidente, João dos Passos, aqui, né, a mesa seleta aqui, doutor Davi, doutor Fondenoli, desembargador João Henrique Blasi, e a todos os presentes. Como temos um tempo muito curto, eu quero dizer assim que eu tenho uma perspectiva diversa, e muito diversa do doutor Davi e de boa parte da doutrina nacional, e da jurisprudência também. Eu acho, primeiro, que a Constituição, quando falou em indisponibilidade de bens, lá no seu artigo 37, parágrafo 4º, 5º, se não estou enganado, a indisponibilidade como pena, não a indisponibilidade como uma situação já no início do processo para distinguir o patrimônio de um réu que poderá ou não ser condenado. E, geralmente, os nossos magistrados, em todo o país, em Santa Catarina isso acontece muito, mesmo na fase preliminar, já deferem inaudita alterar par isto, sem muitos critérios, até porque hoje, infelizmente, no STJ há uma doutrina do arroxo, do moralismo. No STJ se diz que há uma presunção de lesividade. Então, o Ministério Público, ao detonar a ação, ao eleger o réu, uma causa de pedido e um pedido, né, com um mínimo de fundamento, né, poderia requerer a indisponibilidade e o juiz estaria autorizado a fazê-lo, porque, como diz o STJ, há uma presunção de lesividade para a indisponibilidade de bens. Eu acho isto, primeiro, uma interpretação. Primeiro, o legislador, quando densificou a lei de improbidade, não disse que a indisponibilidade pode ser representada para a indisponibilidade, mas penso que é adequado, como a indisponibilidade é pena, só poderia haver essa indisponibilidade na sentença de mérito, pelo menos na decisão de primeiro grau, ou numa antecipação de tutela, mas adequadamente que tivesse os critérios da verossimilhança, detalhes muito adequados, e mais, que se juntassem à presunção de lesividade, que o réu tivesse dilapidando o seu patrimônio. Nós temos as cautelares constritivas, e veja bem, primeiro, eu não concordo que a ação civil pública seja utilizada como da ação de improbidade. Claro que está consolidado pela doutrina e jurisprudência. A ação civil pública eu acho totalmente inadequada para a ação de improbidade. A própria ação de improbidade que tem um rito ordinário eu acho inadequado. Por quê? Porque numa liminar dada, você só tem um agravo de instrumento para a impugnação. Isto é um absurdo. Se eu tiver uma liminar, uma cautelar preparatória, eu vou ter a inicial, vai ser citado o réu para contestar os pressupostos. Olha, estão dilapidando bem, eu tenho tudo isso, vai ter uma decisão, vai ter um apelo. Mas na liminar,
que me é dada inaudita altera partes, eu tenho um agravo de instrumento, e nesse tema aqui em Santa Catarina é muito difícil, gente. É mais fácil você absolver o réu na ação de improbidade, e digo isso porque milito há 18 anos com esse assunto. É mais fácil você absolver um réu numa ação de improbidade do que você liberar um bem constrito liminarmente. O nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele não revê essas decisões, no máximo ele adequa, são raras as decisões que a destringe. No passado tínhamos decisões, hoje está mais difícil isso, né? Então, eu acho assim que essa densificação que fez o legislador e que fez a jurisprudência é inadequada, porque não garante um devido processo legal do réu. O réu, a indisponibilidade, é a pena mais severa, se não o afastamento, presidente. Mas a indisponibilidade, se o processo perdurar, e perduram em Santa Catarina muitos processos por 8, 9, 10 anos, você fica com os bens indisponíveis. E mais, você, bem disponível, se você é empresário, nenhum banco te empresta. Eu tenho um cliente que está sofrendo muito com isso, né? Uma dívida, um valor de 16 mil reais, bloquearam 3 milhões dele do patrimônio, né? E estamos a discutir isso em recurso, e os juízes, com muita facilidade, dão essas liminares, principalmente no interior, onde há um convívio muito próximo entre promotores e juízes. Isto não é bom. Promotores deveriam ter o seu prédio, a sua instituição. Né? Eu não posso ter um escritório de advocacia dentro do fórum, e não gostaria de ter, deve ter como na esfera federal. Então, esse convívio, muitas vezes, o promotor fala primeiro antes com o juiz, às vezes, para forar uma ação, e já está dada a liminar. Então, assim, nós precisamos verificar com muito cuidado os pressupostos disso. E mais, as liminares hoje, absurdamente, embora a lei seja literal, mas nós dizemos, quando aprendemos direito, que o direito, as questões, isso é da clássica hermenêutica, que norma restritiva de direito é interpretada restritivamente, liberdade ampliativamente. O que diz a lei de improbidade? Diz que, na hipótese de haver lesão erária, poderá-se pedir a indisponibilidade de bens. O que tem feito o nosso judiciário? Tem dito que não só a lesão, mas a provável multa, que só existirá com a sentença, que pode ser até 3 vezes o valor do dano, ou até 100 vezes o salário, estão adstringindo bens patrimoniais por via de liminar, numa provável multa. Isto, ao meu ver, é absolutamente irrazoável. Cria-se um processo onde o réu está em desequilíbrio absoluto. O réu de improbidade, hoje acusado de improbidade, seja em um processo judicial ou administrativo, é um coitado, que precisará pedalar muito, e muito, e muito, para se livrar de uma acusação. Até porque os tipos da lei de improbidade são muito largos, dão uma discricionalidade judicial absurda ao julgador, né? E você condenar pessoas por violação a princípio, um princípio não relata, não tem um relato fático de absolutamente nada. Então, eu vejo assim com muita... Sou advogado, vivo disto, adoro atuar com isso, mas acho que a liminar de indisponibilidade ocasiona, em regra, principalmente quando deferido inaudita altera partes, e há magistrados que pegam e despacham em ofício para todos os cartórios, para todas as instituições financeiras, já bloqueiam salários de servidores, já fazem isso. Isto é uma técnica, ao meu ver, autoritária. Uma técnica que não preserva o devido processo legal do réu, não faz justiça. Não, e essas atuações, muitas vezes, né, essa atuação onde você vê um magistrado que precipitadamente dá esta decisão, que atua mais como um magistrado delegado, um magistrado promotor, como ele deveria, com muito equilíbrio, verificar isso. Nós precisamos encontrar no judiciário o órgão julgador, não um órgão acusador. O órgão acusador, nós temos o Ministério Público para cumprir bem a sua função. Então, eu vejo com muito cuidado isso. Acho que nós estamos ocasionando muitas injustiças em todos os lugares do país e precisamos rever muito o que tem sido feito em Santa Catarina, no nosso TJ. Muito obrigado, doutor Rui. Parece, doutor Forneroli, que da manifestação do doutor Rui, na manifestação dele, ele se insurge quanto ao que talvez resultasse da experiência cotidiana da nossa experiência forense. Ele alega aí que nós estamos vivendo um estado talvez de violação contínua dos direitos fundamentais, não é, das pessoas. E o senhor tem muita experiência nessa área, além de um grande pensador a respeito dos temas do direito. Então, eu acho muito importante ouvi-lo a respeito desse tópico. Senhor presidente da mesa, muito bom dia a todos.
Agora? Sim. Agradeço antecipadamente o professor e doutor Joel pelo convite. E é um grande prazer estar presente aqui. Doutor Samuel, eu vou usar de discordar do senhor. Certo? A ditadura da magistratura, na verdade, ela não existe. Existe a ditadura da legalidade e a ditadura da juridicidade, conforme os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. Certo? E vou me dar ao luxo de tentar exercer o contraditório, certo? Que não tive oportunidade de fazê-lo à medida oportuna. Mas, como no processo judicial, o contraditório sempre é exercido. E não se pode, obviamente, chegar à conclusão a partir da primeira vista, da primeira opinião. Portanto, eu gostaria que, pelo menos, os senhores me ouvissem, para depois chegasse a alguma conclusão. O doutor Samuel, como todos nós conhecemos, é um grande orador, né? E muito bem aloca suas palavras no convencimento. Vou procurar, tentar, pelo menos, né, não decepcioná-lo nas argumentações. Bom, eu gostaria, antecipadamente, dizer o seguinte, que a indisponibilidade não, a improbidade administrativa, no concerto da constitucionalidade, ela exerce um papel de autonomia, autonomia que nós não conhecíamos antes da Carta de 88. E, a partir de dois preceitos, de duas disposições contidas na Constituição, uma no artigo 15, né, e outra no parágrafo 4º do artigo 37, nós verificamos o estabelecimento constitucional da improbidade administrativa. E uma das consequências da improbidade administrativa, aquele que malfere, certo? O preceito da lealdade objetiva no exercício do munus público, descredenciando aquele que o coloca para exercer a função, a Constituição e, posteriormente, a Lei de 1992 reserva determinadas penalidades. E a legislação de origem, a legislação da improbidade administrativa, ela prevê, basicamente, 3 tutelas cautelares. Uma prevista no artigo 7º, uma prevista no artigo 16 e outra no artigo 20. Especificamente, propriamente dita, nós temos o quê? No artigo 16, o sequestro de bens, a possibilidade de sequestro de bens, e no artigo 20, o afastamento do servidor que malfere a legislação. E no artigo 7º, esse ao qual voga as palavras em comento, ele não trata especificamente de uma tutela cautelar. Se nós formos nos dedicar a ler e interpretar o artigo 7º da Lei da Improbidade Administrativa, nós vamos verificar que, em qualquer momento, existe um juízo de periculo in mora, né? O que a jurisprudência e a doutrina convencionou, em lugar comum, trazer que os requisitos das tutelas cautelares ordinárias sejam periculo in mora e o fundo boniores. Isso não está presente no artigo 7º. Na verdade, o artigo 7º da legislação trata de uma tutela de evidência. Trata de uma tutela de evidência, no qual especifica, né, destinadamente 2 requisitos. Eu vou me permitir, se os senhores dão licença, para que se torne mais fácil a aceitação do que eu vou dizer, o que seriam esses 2 requisitos, né, para a indisponibilização de bens, para depois exercer, então, o direito ao contraditório sobre a ditadura da magistratura. Diz o artigo 7º, quanto o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável representar ao Ministério Público a indisponibilização dos bens daquele que malversa o dinheiro público, vamos dizer assim. Então, nós observamos o seguinte, que os requisitos para a indisponibilização de bens não está preso ao periculo in mora no qual foi tecido, e que grande parte da doutrina, me permitam, confunde, certo? E dizer que é necessário, a exemplos das demais cautelares ordinárias, nominadas ou inominadas, a existência do periculo in mora.
A existência do periculo in mora consistente na dilapidação do patrimônio é necessário, sim, lá para o artigo 16 do sequestro. Mas aquele pedido de indisponibilidade feito, forte no artigo 7º, esse não precisa, porque esse é presumido, ele é implícito. E ele assim não é por quê? Porque a exigência é da lei, certo? Numa interpretação baseada no princípio da juridicidade, calçado na Constituição, lá no parágrafo 4º do artigo 37, diz que cabe a indisponibilidade de bens, em havendo a improbidade administrativa. Vejam, senhores, e mais uma vez aqui já adentrando no direito de resposta, certo? A indisponibilidade tratada no parágrafo 4º do artigo 37 não é sanção. É assecuração, é garantia. É garantia daquele que, como servidor público, malversou o exercício de seu azáfama. É uma obrigação do servidor ser leal, é a lealdade objetiva, porque ele não está tratando de um bem privado seu. E quando não se cuida do bem privado, imagina-se que não está cumprindo com a função constitucional de guardar bem a coisa que é pública. Não esqueçamos nós que nós vivemos numa república. República quer dizer res pública, coisa pertencentes a todos. E daí provém a lealdade objetiva daquele que trata com a coisa pública de bem exercer a sua função pública. É uma obrigatoriedade. Certo? Então, nós temos que divorciar o que comumente se chama de tutela cautelar. Isso não é uma tutela cautelar, é uma tutela de evidência, onde os requisitos são outros. Certo? O senhor presidente está dizendo que eu tenho 1 minuto, então eu falei demais. Mas eu só quero dizer o seguinte, e voltando agora à ditadura da magistratura. A legislação de origem em probidade administrativa, ela não requer, nesse juízo de plausibilidade, certeza absoluta para o deferimento. Neste caso, prepondera o tema e enfoque desse evento. A supremacia do interesse público sobre o privado. Aquele que malversa a coisa pública, certo? Ele oferta à sociedade, e isso constitucionalmente, a possibilidade de, em preponderância do interesse da sociedade, vir, em um determinado momento, um sacrifício temporal do contraditório. Prevalece o quê? O interesse social. De quê? De ver o erário público ressarcido. Certo? E, para finalizar, só gostaria de dizer o seguinte, que não existe coitado, doutor. Não vamos subestimar a capacidade daquele que malversa dinheiro público. Não existe coitado. A legislação posta está para atender, observando o devido processo legal, a todos. Não só o agente público improbo, mas também como o membro do ministerial, ao advogado e ao juiz. Todos nós temos que cumprir a legislação. E, sobretudo, a Constituição. O que não podemos admitir, que eu acredito que nós não estejamos acostumados, é ter um poder judiciário forte, que se contrapõe aos poderes políticos. E, graças aos ventos que estão soprando de sul, certo? Nós vamos fazer que a sociedade perceba que não vale a pena ter um poder judiciário fraco. Nós temos que ter um poder judiciário forte, porque, querendo ou não, é o último bastião da democracia. Por enquanto, é isso. Muito obrigado, doutor Forneroli. E nós percebemos aqui, talvez, não necessariamente uma tão profunda divergência, mas talvez um peso diferente sendo atribuído a valores, não é, igualmente importantes, como, por exemplo, o patrimônio público, né, social, que o doutor Forneroli enfatiza, e também os direitos individuais, não é, que o doutor Rui Espíndola tenta defender, que poderiam estar eventualmente sendo oprimidos, não é?
Eu gostaria agora de passar a palavra, então, ao desembargador João Henrique, porque o desembargador João Henrique Blasio foi, durante muito tempo, um advogado também, um advogado brilhante, e hoje exerce a função na magistratura. Eu acho que, como a nossa divergência ela é um pouco a divergência também das posições jurídico-processuais de cada um dos nossos debatedores, talvez o desembargador João Henrique possa dar um fecho para nós nessa primeira rodada de debate. Eu volto à minha pergunta: como equilibrar esses valores todos que estão em conflito, né, quando nós tratamos do bloqueio, do sequestro, da indisponibilidade, enfim? Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Joel Nibor pelo convite que me foi formulado, cumprimentar os integrantes da mesa na pessoa do procurador Dr. João dos Passos Martins Neto, cumprimentar a toda a assistência e pedir licença para fazê-lo na pessoa do meu colega, desembargador Carlos Adilson Silva. Eu vou me permitir, doutor João dos Passos, fazer uma rapidíssima resenha em torno de alguns aspectos pontuais da Lei de Improbidade Administrativa e depois, sim, abordar, ao final, presumo, dentro do tempo estabelecido, essa questão da indisponibilização de bens. Eu começo assentando que o meu pressuposto pessoal, o meu conceito de improbidade é um conceito etimológico. Improbidade vem do latim improbitate, que significa desonestidade. A significar que a minha posição, que reconheço minoritária ou contramajoritária no contexto do Poder Judiciário, é a de que, em não havendo desonestidade, não há falar em improbidade. Por outro lado, inegavelmente, os atos de improbidade têm natureza civil, mas a minha compreensão é de que as penas aplicáveis têm, indubitavelmente, um caráter penal, um caráter sancionatório dentro do jus puniendi que é inerente ao aparelho estatal. Sabemos todos que são 3 as espécies de improbidade catalogadas na lei, artigos 9º, 10 e 11. Aquelas que implicam em enriquecimento ilícito, aquelas que geram prejuízo ao erário e aquelas que vulneram princípios da administração. Nesse sentido, até pelo fato de ter sido deputado, legislador, é preciso apontar uma impropriedade do caput dos artigos 9º, 10 e 11, quando, ao elencar os tipos, eles explicitam e depois, e notadamente, e aí enumeram. E aí vem a velha discussão. Aquelas enumerações feitas no artigo 9º, 10º e 11 são exemplificativas ou são taxativas? São números clausos ou não? Essa é uma outra questão que, a meu ver, por uma imprecisão de técnica legislativa, onde não se deveria utilizar o advérbio notadamente, acaba gerando uma discussão no dia a dia. Por outro lado, entendo que, diferentemente do que consignado no artigo 10, que a culpa não pode servir de fundamento para que se tipifique a figura da improbidade, somente o dolo. E, por último, é preciso que nós tenhamos clara a circunstância de que, se a responsabilidade civil do Estado é objetiva, a do servidor não o é. É preciso que, em cada caso, se examine a situação para verificar se ele foi desonesto, tem sim que ser sancionado, e de maneira exemplar, até pelo caráter pedagógico da punição, até para que a impunidade não prospere, mas é preciso que isso seja feito avaliando a situação em cada caso. Passando, então, pontualmente à questão aqui abordada, que é a da indisponibilização de bens, eu diria que, com respeito às opiniões antes expendidas, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Aqui eu me serviria do que disse Santo Tomás de Aquino, in medium virtus. A virtude, nesse caso, a meu ver, está no meio. E qual é o meio? O meio é o de que não deve haver a indisponibilidade ampla, geral e restrita, mas também não deve haver o primado da não indisponibilização. Concordo de que ela se trata de uma medida cautelar de evidência, mas também entendo que ela traz consigo uma carga sancionatória, sem nenhuma dúvida, e, muitas vezes, de uma condenação antecipada, porque o só fato da veiculação pela mídia cumprindo o seu papel,
de que houve a indisponibilização de bens de um réu em ação por improbidade, já gera, na opinião pública, um entendimento prévio, antecipado, prematuro, de que houve uma condenação, de que ele é réu e que praticou aquele ato. De sorte que eu entendo que é preciso, repetindo, que se examine caso a caso, e para arrematar, trago aqui uma subementa de um processo, evidentemente que já foi julgado, de minha lavra, onde eu procuro sintetizar esse entendimento. E digo o seguinte: tenho sustentado em linha de princípio posição pessoal contrária à banalização do instituto da indisponibilidade de bens, em respeito ao primado da presunção de inocência, referido de início pelo Dr. João dos Passos, haja vista a lesividade de que se reveste, equiparada à verdadeira morte civil para certa vertente doutrinária, a menos que a gravidade dos fatos e a indispensabilidade da medida avultem em conteste. Então, os dois núcleos, para mim, justificadores da indisponibilidade dos bens são, em primeiro lugar, gravidade do fato e, segundo, indispensabilidade da medida de indisponibilização de bens. Há casos em que não se faz presente o caráter indispensável da medida, quando, por exemplo, por parte do réu, não há indício da prática de qualquer ato que possa fazer supor que, na hipótese de condenação, ao final do processo, ele não teria patrimônio para suportar eventual condenação de natureza pecuniária. E aqui, nesse caso, contrariamente ao que foi asserido pelo Dr. Rui Espíndola, em agravo do instrumento, a Câmara deu provimento ao recurso e afastou a indisponibilização dos bens com essa circunstância, mas fazendo a ressalva, até pelo caráter cautelar. Ademais, sobrevindo indício de que haja qualquer possibilidade de dilapidação do patrimônio, nada impedirá que aí sim seja promovido o bloqueio de seus bens. De sorte que eu entendo que nessa questão é preciso que haja parcimônia, cuidado e que se examine as circunstâncias concretas de cada caso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João Henrique. Eu gostaria de aproveitar essa fala. Agora nós vamos fazer o fecho desse ponto. Nós temos 10 minutos aqui. Vou tentar distribuir em 2 minutos para cada um dos nossos debatedores. E gostaria de me fixar nesse ponto. O doutor João Henrique formula aqui uma teoria quanto aos requisitos para a indisponibilização de bens. E ele menciona esses requisitos que seriam a gravidade e a indispensabilidade da medida, a gravidade do fato e a indispensabilidade da medida. Então, para a gente fechar, gostaria de ouvir a todos os nossos debatedores com relação a esses requisitos, se concordam, se há outros a acrescentar, ou se esses seriam dispensáveis. Então, esse é o tema do nosso debate. Eu vou voltar a palavra, então, se me permite, ao doutor Davi, não é? Para que ele possa se pronunciar, e se quiser usar 1, 2 minutinhos a mais, já que ele falou menos antes, a gente vai permitir também. Tá com crédito? Não, eu pretendo cumprir o tempo aí. Obrigado. Evidentemente, nós temos que retornar à lei de improbidade administrativa com olhos diferenciados. Ela não é uma lei penal, embora, na prática, se procure dar essa conotação punitiva. Não é possível pegar as categorias, nem do direito penal, nem do processo penal, para analisar a lei de improbidade administrativa. E digo que, no ponto de vista da teoria, daquilo que se busca teoricamente, não existe no Brasil uma evoluída teoria da improbidade. Nós temos uma teoria do crime que foi importada, que nos foi colocada, e é a prática do dia a dia no fórum. No entanto, a inexistência e a tomada por empréstimo dessas categorias nos faz cometer certos equívocos. Não se trata de responsabilização penal, doutor Rui, se trata de responsabilização político-constitucional decorrente da Constituição. A Constituição não fala em pena, ela fala independentemente das sanções penais. Portanto, esta consequência, ela não pode ser entendida como uma consequência penal. Se trata de assegurar. Não sejamos ingênuos. Se todo réu de improbidade que tenha causado prejuízo, ou sobre o qual se pressupõe tenha causado prejuízo importante ao erário, se ele souber
que vai ser decretada indisponibilidade de bens, não vai sobrar dinheiro na conta bancária, não vai sobrar patrimônio para garantir que, ao final, a sociedade tenha de volta aquilo que é dela. Por isso que eu volto àquela ideia inicial, no momento em que todo agente público ele se tornou um agente público, ele colocou à disposição da sociedade os seus próprios bens. Então, portanto, concordo com o doutor Forneroli, se trata apenas de verificar a evidência e não de requisitos de cautelar no sentido tradicional. Não se trata, portanto, de punição, se trata de assegurar aquilo que é devido à sociedade. O que é da sociedade deve voltar para a sociedade. E se, afinal, inocentado for, ele poderá ter de volta o seu patrimônio. Doutor Rui, suas conclusões em torno do tema. Eu, respondendo primeiro um pouco ao doutor Forneroli, eu não falei em ditadura do judiciário, né? Não foi essa a minha expressão, então que não fique ao público aqui a ideia de que eu teria falado isso, não é isso. Agora, há sim juízes que atuam de forma, às vezes, ditatorial. Numa democracia, nós podemos ter resquícios ditatoriais. Juízes que arrocham, juízes que se posicionam para muito além das atribuições judicantes, que às vezes assentam tranquilamente ao lado de um promotor e ficam mais confortável com ele, né, do que com a imparcialidade de uma visão tranquila sobre as coisas, né? Mas, então, a minha crítica é estas pressuposições, essas concepções, todo o discurso que o doutor Davi e o doutor Forneroli nos colocam, sempre veja, nós estamos falando de um ato que é no início da propositura de uma ação. Em nenhum outro processo, né, e esse é um processo punitivo e dos mais graves da República Brasileira. Eu digo assim, se eu pudesse ser réu e escolher, eu preferia ser réu em processo crime, jamais em um processo improbidade. Pela largueza decisória que tem o juiz, porque são tipos absolutamente abertos, condena-se com presunção de culpa, embora não se diga isso muitas vezes, mas a presunção que há dolo, isso não é possível no processo penal, e é um processo penal, sim, não é um processo penal criminal, mas ele é um processo que aplica penas. E, ora, e a restrição à disponibilidade de bens é uma restrição à liberdade econômica, mas mais do que a liberdade econômica, muitas vezes a dignidade da própria pessoa processada. Esta ideia, com todo respeito, de dizer, não, o sujeito, a lealdade objetiva, enfim, essas questões, mas não há algo mais subjetivo que lealdade e honestidade. Como também não há nada mais subjetivo que culpabilidade. Isto é, do atuar concreto do sujeito. Eu não posso ter pressuposições. Eu não posso eleger comportamentos que, se já a princípio, a priori, como tutela de evidência, estão a ocorrer, e eu vou bloquear direitos das pessoas. Mas, assim, bloquear e invadir as suas liberdades. O processo de improbidade, para mim, é um processo punitivo absolutamente severo, especialmente porque lida com as liberdades políticas. E nós temos banalizado, tanto na justiça eleitoral, quanto nas ações de improbidade, os direitos políticos. Nós temos aplicado às vezes com muito pouco cuidado essas questões. Então, eu vejo assim, e o início da discussão da disponibilidade de bens também é um problema a se verificar. Eu fico com as colocações do desembargador João Henrique Blas, né, que honra o nosso tribunal, pela experiência que teve enquanto advogado e parlamentar, de oxigena o nosso tribunal com uma visão para muito além dos cancelos dos gabinetes, né? Porque, às vezes, um juiz não tem uma experiência administrativa. O juiz, às vezes, é um sujeito isolado do mundo. Mas quem é um quinto constitucional, que vem com a sua experiência, pode enriquecer muito a magistratura e a nossa jurisprudência. Então, eu penso assim que é algo muito duro, muito difícil e que tem que ser feito com grano e sales, uma indisponibilidade de bens. E acho que não deveria havê-la jamais por liminar em ação civil pública de improbidade. Aliás, sequer eu acho que deveria poder haver a liminar em ações, liminar como é a liminar da ação civil pública, que é próxima do mandado de segurança, que com muita facilidade é concedida e com muita dificuldade é revogada. Então, passo a palavra ao doutor Forneroli para concluir o debate em relação a essa primeira polêmica. A polêmica está instaurada. Depois o A polêmica está instaurada. doutor João Henrique. Eu gostaria, antes de
Se o senhor me permite, eu vou exercer o meu contraditório. Eu não estou lhe acusando de nada para o senhor se defender. Não, obviamente que o senhor assim não faz, Né? certo? Mas a sua opinião me coloca, né, sob o crivo da espada, e eu vou ter que defender. Primeira coisa, obviamente que nós não estamos tratando de qualquer semelhança com direito penal e processo penal. Né? A lei de improbidade administrativa, ela dá curso no Brasil o que nós chamamos de direito administrativo sancionador, uma inovação no qual a sociedade e os operadores do direito, e até mesmo os acadêmicos, não estão muito bem afeiçoados, certo? No qual a presunção de inocência não se translada do direito penal simplesmente para o direito administrativo. Eu não vou entrar nesse enfoque agora, porque não é o tema, mas não translade-se de forma inescrupulosa uma doutrina do direito penal para o direito administrativo, porque isso não pega. Apesar de soar bem aos ouvidos daqueles que o interessam, isso não pega. Um outro critério, tá? E também, aí o senhor me permite, dizer que existe uma associação entre juízes e promotores, do qual foi veiculada, se o senhor me permite, eu também não acredito, certo? Porque cada qual exerce o seu munus constitucional e cada um sabe muito bem, me perdoem as palavras, cada um sabe o seu quadrado. Promotor requer, juiz decide. E advogado requer, certo? E não seria lógico da minha parte, e ofensivo a todos os advogados, imaginar que todos os advogados são sócios de réus. E o que não é, certo? Eu tenho certeza que não é. Então, portanto, juiz é uma coisa, promotor é outra coisa, e não existe sociedade entre ambos. A única sociedade que existe entre ambos é a Constituição, o cumprimento da Constituição, no meu entendimento. Bom, e aproveitando, como bem professor, o senhor desembargador, eu concordo plenamente, certo? Não é porque, e já tive várias oportunidades de indeferir petições no qual requeriam a liminar, certo? Porque, obviamente, tem que ser analisada a gravidade do ato, ou seja, a lesão ao horário e o enriquecimento ilícito, ou a violação de preceitos constitucionais administrativos, certo? É claro que é com granos sales, com devidas restrições, com ponta de sal, que o magistrado analisa isso. Mas ele analisa isso tendo como enfoque os próprios ditantes da legislação, que diz que a petição inicial para requerer tal benefício legal tem que apontar fortes indícios. E a análise da plausibilidade, ela se dá baseado única e exclusivamente a indícios. O contraditório, obviamente, como toda medida liminar, ele é sacrificado, ele é postergado. Isso não quer dizer, certo, que o réu vai ficar sem defesa. Dito isso, eu agradeço a intervenção. Muito obrigado, doutor Forneroli. Agora sim, então, para fechar esse primeiro tópico, vamos ouvir o doutor João Henrique Blasi. Presidente, no meu quadrado de julgador, eu tenho procurado me balizar por aqueles aspectos que mencionei anteriormente. Considero extremamente gravosa a medida de indisponibilização de bens, mas considero-a necessária e essencial sempre que, à luz da análise feita pelo julgador, ele chegar ao entendimento de que a ação tende a ser julgada de forma procedente e que há a perspectiva concreta de que, ao longo da instrução e do curso do feito, ao final condenado, o réu não tenha condições, por dilapidar o seu patrimônio, por outro ou qualquer expediente, a condição de ressarcir o erário do dano que ele lhe impôs. Aí sim, nesse caso, é preciso, é candente a necessidade de uma medida cautelar de evidência implicando a indisponibilização dos bens. Mas não se a pode banalizar, fazer com que em toda e qualquer ação que aporte de índole de improbidade, nela seja proferida uma decisão de indisponibilização dos bens, porque isso gera, como disse, uma situação extremamente grave e depois de difícil ou, quem sabe, impossível
reparação. Esse é o meu entendimento. Muito obrigado. Muito bem, então fechamos esse primeiro ponto. Fica para um próximo congresso aí discutir o caráter penal ou não da lei de improbidade administrativa. Nós vamos agora discutir um outro assunto, improbidade administrativa e inelegibilidade. E eu vou, então, colocar também um questionamento, talvez uma provocação aqui em torno desse assunto. Eu imagino que, quer dizer, muitos autores sustentam que a inelegibilidade é uma forma de suspensão dos direitos políticos, porque se o direito de sufrágio se subdivide no direito de votar e no direito de ser votado, se a inelegibilidade retira o direito de ser votado, eu tenho aí, possivelmente, não é, numa possível visão, a suspensão de direitos políticos. E o que me chama a atenção é que, no artigo 15, a Constituição da República diz que a perda e a suspensão de direitos políticos só se dará nos seguintes casos. E, entre os casos de suspensão, nós temos ali o seguinte: sentença é condenação penal transitada em julgado. Não é? Depois tem uma lei aí que parece que permite, antes do trânsito em julgado, a suspensão, mas a Constituição diz isso expressamente. E, num dos outros incisos, a Constituição fala condenação em ação de improbidade administrativa na forma da lei. Ou seja, quando a Constituição se referiu à condenação criminal, ela mencionou uma sentença com trânsito em julgado. Quando ela falou numa sentença de improbidade administrativa, ela não menciona o trânsito em julgado. Então, um primeiro questionamento que eu queria apresentar ao doutor Rui, nesse caso, para mudar um pouquinho a ordem dos nossos debatedores aqui, é com relação a esse ponto, não é? Como é que ele concebe, afinal de contas, a inelegibilidade pode ser decorrente de uma sentença em ação de improbidade que não teve ainda trânsito em julgado? Bem, essa questão, a Constituição não exige o trânsito em julgado. Todavia, o legislador ordinário, quando perfez a Lei 8.429, exigiu o trânsito em julgado, lá no artigo 20. Então, a lei infraconstitucional exige o trânsito em julgado para haver a suspensão dos direitos políticos. Entre os direitos políticos, os mais conhecidos é o votar e ser votado, mas tem ação popular, direito de reunião, de filiar-se a um partido, enfim, são N as liberdades políticas. O que ocorre, eu particularmente, eu escrevi vários artigos sobre o assunto, abordando o tema da Lei Ficha Limpa, fazendo uma crítica antes da decisão do Supremo, depois da decisão do Supremo. Então, eu tenho uma opinião, eu fiquei muito decepcionado com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a maioria, que se inclinou para entender que a inegibilidade, acho que houve uma violação dos conceitos de teoria do direito, de direito eleitoral, de direito administrativo, uma subversão do conceito de inegibilidade, para se declarar a constitucionalidade do efeito de uma condenação em improbidade em segundo grau, sem trânsito em julgado, ou uma condenação criminal, possa gerar a inegibilidade. O que ocorre? A inegibilidade ela só afeta o direito de candidatar-se, não o direito de votar. E como ela ficou na lei da ficha limpa, ela exige o seguinte: na hipótese de improbidade administrativa, eu digo assim, os autores intelectuais do projeto em si, acho que foram várias cabeças, mas ali, mesmo com várias cabeças juntos, eu acho que faltou um pouco de técnica processual, de direito penal, de direito administrativo, de direito eleitoral. Eu acho que foi uma lei que foi muita na emoção, tanto o processo de feitura desta lei, como o debate no Congresso, que é um Congresso de joelhos, não se fez nenhuma crítica em nenhum dos pareceres da comissão do CCJ, da Câmara ou do Senado, não houve um voto discordante sobre isso. Foi uma lei que nós emparedamos as instituições do Brasil quanto a isso. Eu sou um crítico forte da Lei Ficha Limpa. Não que ela não tenha valor, não que ela não tenha interessante, mas tem tanta gente para elogiar, eu acho que eu tenho que cumprir meu papel de crítico. Então, assim, eu fiquei surpreso, porque a jurisprudência que o Supremo, se eu tivesse que apostar todo o meu patrimônio, antes daquele julgamento, eu diria, eu aposto que o Supremo vai manter a linha que Celso de Mello adotou na ADPF movida pela MB, que queria a inegibilidade mesmo sem lei, a inegibilidade, enfim. Mas fiquei surpreso
com a virada que se deu no Supremo. E, veja, esta situação criou um problema que o ministro Gilmar Mendes destacou, mas antes dele, um grande eleitoralista, que é Adriano da Costa Soares, já destacara. O que é preciso para haver inexigibilidade por condenação por improbidade? É preciso que haja uma decisão colegiada, de segundo grau, portanto, né, em recurso de segundo grau. Como nós não temos mais ações de improbidade originárias, nós só temos ações que tramitam em primeiro grau e é recurso, mas só que a legislação diz o seguinte: quando você é condenado, você já está inelegível, só com a decisão de segundo grau. Durante o recurso, você está inelegível. Depois que transitou em julgado, você cumpre a pena de 5, de 3 ou de 8 anos, e você tem mais 8 anos de inegibilidade. Então, nós podemos, meu caro presidente, caro público, nós podemos ter um condenado numa improbidade administrativa que pode ficar 20, 25, 30 anos inelegível. Isto é uma coisa impensável. Os regimes mais autoritários, Franco, Hitler, Mussolini, não conseguiriam imaginar algo tão próspero nas suas ditaduras, mas nós conseguimos isso na nossa democracia. Nós conseguimos instituir penas com caráter quase, porque para 30 anos é quase uma pena perpétua. Ninguém fica 30 anos preso no Brasil, dependendo da progressão do regime, como fica, mas você pode ficar 30 anos hoje inelegível. Como essa lei é muito recente, nós não temos 30 anos alguém fora da política ainda, mas nós temos um outro problema. Esta lei ficha limpa, esta lei que, ao meu ver, banaliza as candidaturas e infantiliza o eleitor, né, ao discurso, né, de querer moralizar os pleitos públicos no Brasil. Esta lei ela está sendo copiada pelos municípios e estados, copiada para proibir o acesso a cargos públicos de confiança. O CNJ já tem uma resolução dessa natureza. E o que diz o CNJ? Né, o relator Bruno Dantas, um jovem empolgado, né, lá, conselheiro do CNJ, colocou a seguinte cláusula, conselheiro Salomão, dizendo que as empresas em que os empregados incidam nas situações da lei ficha limpa não poderão ser contratadas pelo poder público. Isto sequer está na lei ficha limpa eleitoral. Vocês imaginam que isso vai elevar... Olha, se eu não posso... Se o meu empregado não é questão do sócio de uma empresa, porque isso essa pena de restrição do sócio na empresa está na lei de improbidade. Mas as leis locais, se eu tenho um empregado na minha empresa, eu tenho que demiti-lo, então. Se ele está na situação da lei ficha limpa, isso é absolutamente irrazoável, isso é o arroxo, isso está transformando, ao meu ver, esse tipo de postura, o judiciário em órgão disciplinar dos demais poderes. Enquanto nós vemos, às vezes, decisões judiciais que não são submetidas a decisões absolutamente ilegais, que são rescindidas, que são reformadas, e nós não vemos o mesmo questionamento, e se transplantássemos o mesmo questionamento, ora, cada sentença reformada poderia revelar uma ilegalidade no ato judicial. Então, nós precisamos verificar isso com muito mais cuidado, essas questões, né? Eu tenho fala amanhã no Piauí, não, no sábado, sobre a marginalização dos agentes públicos no plano do nosso discurso jurídico, nosso discurso das instituições, de todas nós, advocacia, Ministério Público e Poder Judiciário. Então, eu vejo assim que nós precisamos verificar com muito cuidado isso, essas hipóteses de condenação por improbidade e inexigibilidade, que o futuro dirá quem está com o olhar, quem terá razão. Agora, tudo isso é muito cedo, nós não conseguimos avaliar quantas cabeças foram roladas e rolarão ainda, né? Nós estamos muito ainda na onda da moralidade do à la Robespierre, que eu tenho medo disso. Eu prefiro mais uma discussão racional sobre as coisas, sem passionalismos, e de verificar as coisas como elas são, segundo a lei e a prova dos autos. Muito obrigado, doutor Rui. Doutor Davi, doutor Rui falou na sua exposição em subversão do conceito de inelegibilidade. Entendeu que houve uma subversão desse conceito. Gostaria de indagá-lo a respeito desse ponto. Certo. Concordo com o doutor Rui em um aspecto,
penso que a lei que estabeleceu a inelegibilidade, nas bases em que estabeleceu, e algumas delas são até mais graves do que aquela estabelecida pela Lei de Improbidade Administrativa, diga-se, a decisão acerca de contas referentes a ato de improbidade, aí o ato de improbidade é reconhecido a partir de uma análise do conteúdo daquela conta rejeitada, das contas rejeitadas, em definitivo, pelo Tribunal de Contas. E aí, me parece que não tem nem o provimento judicial para reconhecer a improbidade, ainda é mais grave. Sim, mais grave. Mas... O que eu vejo, doutor Rui, que o senhor toca num ponto fundamental. Até quando nós vamos tutelar o nosso eleitor e de que forma nós vamos tentar resolver as coisas deste modo? Na verdade, a lei da ficha limpa deveria não existir numa democracia consolidada. E se ela existe, é porque nós não temos democracia consolidada. Ela pode, segundo alguns argumentos, ser um mal necessário. É necessário que a verdadeira ficha limpa decorra de uma decisão, de uma escolha livre e consciente do eleitor. Algo está errado. Por outro lado, quando todos aplaudem uma lei como a lei da ficha limpa, fica difícil vaiar. Fica difícil dizer que poderia ser diferente, mas poderia ser diferente. Nós precisaríamos de processos de análise de contas que pudessem ser submetidos a algum critério judicial para ser analisada a inelegibilidade. Ela poderia existir, sim, mas com algum critério. Me refiro ao inciso específico da Lei Complementar 64. E, igualmente, ações de improbidade administrativa que fossem céleres. Esse é um problema. Doutor Foneroli, conversávamos antes sobre os problemas das ações de improbidade administrativa, e eu acho que o doutor Rui foi bem até criterioso nos prazos da ação de improbidade. Tem ação que dura muito mais do que esses 8 anos, né, 9 anos. Então, as ações delas tendem a se eternizar. Costumo dizer que são como dinossauros, né? São pesados, são antigos, são gigantescos, né? E aí, quando se vai buscar, efetivamente, aquilo que deveria ocorrer, que é a suspensão dos direitos políticos numa sentença que transitou em julgado, que aí, então, as consequências poderiam ser aquelas, aí já parece tarde demais, porque o sujeito já voltou, já retornou à política, já fez e aprontou várias e várias vezes. Então, na verdade, a lei da ficha limpa, ela vem para emendar uma situação, ela vem para contornar uma situação fática quase que insolúvel. Nós precisamos ter uma fórmula de mudar esse estado de coisas. Eu volto a dizer, nós não podemos tratar improbidade administrativa como tratamos crime. É diferente, nós temos que ter uma nova cultura, nós precisamos de uma teoria da improbidade administrativa, algo que seja diferente daquilo que é a tutela penal. Nós continuamos raciocinando como se fosse tutela penal. É diferente e nós podemos começar, na prática, a mostrar que isso é diferente. Não vamos colocar sobre os ombros dos nossos magistrados o peso de determinar o término, o fim de uma carreira política que poderia ter ainda algum sucesso. Evidentemente, as decisões para terem algum efeito devem efetivamente ser definitivas. Então, há problemas sérios na lei da ficha limpa que devem ser discutidos nos próximos anos. Eu acho que nós não podemos ficar com essa situação tão precária. Então, ouso até discordar de algumas vozes aí no sentido de que aplaudem. Outro dia, num evento em que havia participação de um representante de outro país, e ele disse: que lei maravilhosa, nós precisamos levar isso para o nosso país, lá mudar, precisamos compreender de forma diferente. Olha, eu acho que a lei não é maravilhosa coisa nenhuma, essa lei não devia existir, nós deveríamos mudar nossas práticas, nós precisamos fazer uma reflexão muito séria a respeito daquilo que nós estamos produzindo. Esse é o meu pensamento. Muito obrigado. Desembargador João Henrique, o doutor Davi parece que sugeriu que talvez a inelegibilidade decorrente
de decisões colegiadas antes do trânsito em julgado, talvez tenha sido um remendo aí, não é, que tem mais relação com falhas do sistema, não é? Falou-se em falta de celeridade no julgamento das ações, do que propriamente com uma questão de justiça. Coloco essa questão, mas o senhor fica livre também para tratar do tema, que eu sei que tem muita aproximação com a sua própria experiência de vida, já que o senhor foi também um importante parlamentar durante muitos anos. E por falar em parlamentar e ex-parlamentar, eu saúdo a presença agora do presidente Salomão Riba Júnior, que pontificou na Assembleia Legislativa como um dos mais notáveis integrantes daquela casa. Eu falaria inicialmente sobre a lei da ficha limpa. Eu entendo, diferentemente do que foi falado há pouco, de que essa lei é benfazeja. A lei acompanha o fato social. E, se nós temos situações de desvio, é preciso que haja uma norma coativa que os regule. O escopo da lei da ficha limpa é esse. No momento em que ela submete a inelegibilidade de um condenado, por exemplo, por improbidade administrativa, a uma decisão de colegiado, ela agiu com cautela, na medida em que não permitiria que a decisão unipessoal pudesse gerar esse efeito. E nós sabemos que, ao menos teoricamente, 3, vamos falar de uma composição aqui do tribunal, 3 têm condições de julgar melhor do que 1. Mas, por outro lado, voltando à questão aventada na matéria anterior, também aqui se pode cogitar da violação ao princípio da presunção da inocência, na medida em que se estará aplicando a inelegibilidade antes da decisão daquele processo, bastando apenas e tão somente uma condenação em nível de colegiado. Eu sou muito crítico da posição do Supremo Tribunal Federal, em que, num jogo de palavras, entendeu que a inelegibilidade não é sanção, que a inelegibilidade é apenas um critério seletivo. Ora, evidentemente que é uma sanção. No momento que não se permite que alguém, que o cidadão não possa concorrer, ele já está sendo, a priori, sancionado. Então, é aí um mero jogo de palavras, porque se trata, sim, de uma sanção. Mas o aspecto que eu reputo o mais importante, e que nos levou no tribunal, em anos passados, assim, a muitas discussões de maneira informal, até porque a matéria afeta a Justiça Eleitoral e não ao Tribunal de Justiça, e aqui eu quero mencionar a opinião que, na oportunidade, tinha e tem um dos desembargadores, um dos julgadores mais notáveis, mais brilhantes, com quem eu tive a oportunidade de conviver no Tribunal de Justiça, que precocemente aposentado, e que hoje brilha como procurador-geral do município de Blumenau, o Dr. Nilton Yankee, aqui presente, e que nós ficamos abismados com o aspecto da aplicação intertemporal da lei da ficha limpa, que redundou em situações práticas, como de alguém que houvera sido condenado, como disse o Dr. Rui Espíndola, à inelegibilidade por 3 anos, resignou-se com o fato, porque ele só seria candidato depois de 4 anos, e acabou alcançado pela nova pena em 8 anos, o que, a meu ver, é uma absurdidade que não se poderia permitir e que também me causou surpresa a interpretação da Suprema Corte a respeito dessa matéria. Voltando agora, e para concluir, à questão da improbidade, eu entendo que, grave o fato, positivada a má-fé do agente público, a inelegibilidade deve ser uma das penas impostas a esse agente público. Muito obrigado. Nós vamos ouvir, por último, em torno desse assunto, então, o doutor Forneroli, que lidou muito, não é, com a questão da inelegibilidade, a lei da ficha limpa no Tribunal Regional Eleitoral. Então, acho que sua contribuição vai ser muito importante nesse momento. A respeito do assunto, parece-me que a legislação, né,
novamente, ela não se inspira, na minha opinião, e parece-me que também as decisões do TSE e do próprio TRE assim compreenderam, e no Supremo, de nós transladarmos princípios do direito criminal, direito penal, para a seara administrativa eleitoral. A questão da inelegibilidade, ela, querendo ou não querendo, como bem pontificou o senhor desembargador, ela, na troca de palavras, ela refere uma sanção. Ainda que, teoricamente, não fosse para assim o ser, mas o é. Esse é o resultado de eficácia dela. Porém, são determinados sacrifícios que a legislação pontua em nome de um interesse maior, que é justamente da probidade, da sanidade da intervenção do agente público na seara pública. E, mesmo com a disposição tão enfática que ela traz como consequência, nós verificamos que, pelo menos a curto prazo, e até mesmo a médio prazo, ela não vai trazer muita diferença no mundo brasileiro, porque nós vivemos num país de antagonismo. Certo? Por mais drástica que seja a legislação, e me parece que ela assim o é, certo? Ela parte de determinadas presunções que talvez no futuro não chegue a traduzir em realidade, mas a verdade que nós temos do mundo político é totalmente divorciado daquele que nós construímos na dogmática. Né? Não fosse assim, determinados políticos que estão há mais de 20 ou 30 anos na seara, não só local, como no cenário brasileiro, se fazem presente, ainda que nós tenhamos uma legislação tão férrea, que é incapaz, hoje em dia, de determinar a saída, a expulsão de determinadas figuras do mundo político brasileiro. Na verdade, nós não precisaríamos ter uma lei tão catastrófica como essa, porque bastaria termos o censo de eleitor e voltássemos nas pessoas, segundo o crivo de cada um, ideal. Porém, isso é ufanismo. Todos nós sabemos que é impossível, pelo menos no coronelismo brasileiro, onde determinadas partes do Estado são segmentadas em favor de determinadas figuras. E é justamente para combater esse sectarismo é que existem leis como essa, ainda que ela tenha uma deformação na sua estrutura morfológica. Porém, ela tem que ser interpretada. E a interpretação construída pelo Tribunal Regional Eleitoral, apesar dos pesares, ela condiz com a interpretação hoje tida pelo Supremo, né, que, especificamente, ou a decisão é transitada em julgado, decisão de primeiro grau, ou é suficiente para reconhecer a inelegibilidade, naquele caso, da linha L, do inciso 1, do artigo 1º da Lei 64, basta uma decisão colegiada. E por isso que não se exige, neste caso da decisão colegiada, por não ter uma matéria afeta ao direito criminal, e sim um direito administrativo sancionador, que não existe presunção de inocência. Ainda que uma decisão substitutiva, num recurso, junto à unidade da Federação, Brasília, possa ser mudada a decisão. Mas é o ônus que se faz diante do quê? Novamente eu friso, a supremacia do interesse público, certo? O interesse da sociedade ter que os nossos dirigentes tenham a chamada ficha limpa. Imagine os senhores o seguinte, que não me parece correto que, para qualquer tipo de emprego, qualquer um de nós tenhamos que ter uma folha corrida, passar no fórum e pegar uma certidão de antecedentes, porque, se tivermos qualquer mácula, o nosso empregador não nos admite. Porém, para administrar a nação, um município, um Estado, ou para ser representante legítimo do povo, não é necessário nenhum atributo parecido. É claro que nós temos que exigir daqueles que serão os nossos mandatários, aqueles que serão nossos legítimos representantes, algo mais, que sejam, no mínimo, probos. Muito obrigado, doutor Forneroli. Eu gostaria também de cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Salomão Riba Júnior,
é que, quando eu deparo esta grande figura, eu vejo o grande intelectual e, às vezes, não me dou conta, não é, que ele está investido também nesse importante cargo, e que a investidura é uma decorrência desse grande intelectual que ele é. Então, é um prestígio para todos nós a sua presença acompanhando esse debate. Nós vamos passar, então, para o nosso último ponto, em razão do tempo, que versa sobre o elemento subjetivo no ato de improbidade administrativa. Ou seja, a caracterização de um ato como de improbidade tem como pressuposto uma conduta dolosa, ou nós podemos cogitar de improbidade administrativa decorrente, por exemplo, de uma mera negligência, uma imprudência ou alguma dessas modalidades de culpa simples. Esse é o ponto que nós vamos discutir agora, e eu passaria a palavra, então, para inverter um pouquinho a nossa ordem aqui, ao nosso desembargador João Henrique. Pois não. Eu, na primeira manifestação, transmiti um entendimento no sentido de que a minha concepção de improbidade, e repito agora, é de que ela está conectada ao elemento volitivo vontade. Tem que haver vontade do administrador. O fato de ter que haver vontade do agente público ou do terceiro em conluio com ele, a meu ver, torna extremamente dificultosa a possibilidade de vislumbrar-se o tipo culpa na ação de improbidade administrativa. O Superior Tribunal de Justiça tem uma decisão do ministro Garcia Vieira, ex-ministro Garcia Vieira, que é usada e reproduzida por todos os doutrinadores que tratam da questão da improbidade. Ele disse com muita propriedade o seguinte, usando as 3 hipóteses de improbidade engastadas na lei. Não havendo enriquecimento ilícito, que é uma possibilidade, tampouco prejuízo erário, que é outra, mas inabilidade do administrador, não há improbidade. A lei alcança o administrador desonesto, não o inábil. É exatamente como eu penso. E tivemos a oportunidade de julgar aqui no Tribunal de Justiça 2 casos, a meu ver, emblemáticos, que, a meu ver, justificam, primeiro, expungir a possibilidade da culpa como caracterizador da impunidade, e o segundo, apenas e tão somente positivada o dolo ou a má-fé. Um deles, o Estado de Santa Catarina, o governo do Estado, tinha um convênio com um município para repassar valores mensais para a manutenção de um CIP, Centro de Internamento Provisório de Menores de Conduta Infracional. E o Estado, por circunstâncias que não vem a pelo aqui mencionar, acabou não passando com regularidade aqueles valores. E o prefeito, premido pelas circunstâncias, cobrado pelo Ministério Público Local, passou a prover o CIP daquelas necessidades diárias. E quando veio, então, o recurso do Estado, ele acabou desviando a aplicação, porque já tinha empenhado recursos municipais à míngua dos recursos estaduais. E acabou condenado, no juízo ACO, por vulneração do princípio da legalidade, porque ele desviou recursos que deveriam ser aplicados no CIP e ele colocou em outra finalidade pública, diga-se. Não houve ali enriquecimento ilícito e não houve ali, a meu sentir, nenhum dano ao erário, porque ele tinha antecipado o valor. Houve ilegalidade? Houve. Ele não poderia ter aplicado? Não, não poderia. Mas houve improbidade? Absolutamente não. Absolutamente, peremptoriamente não. Porque ele não foi desonesto. E porque ele agiu daquela forma, quem sabe desavisadamente, porque havia agido no sentido de sanar uma falha do Estado. No outro caso, deveras assemelhado, também um convênio entre o Estado de Santa Catarina e um município interiorano,
repasse de recursos para educação, para transporte de alunos. E aconteceu que também esses recursos passaram a ser repassados de forma irregular, de forma bissexta até, digamos assim, e aí começou a haver problema. O ônibus que transportava os alunos até a linha tal, lá no interior do município, o prefeito, também instado localmente, comprou pneus e passou a também dar a assistência necessária para manter uma atividade que, afinal, é fundamental. A Constituição diz que a educação, como a saúde, é obrigação estatal das primeiras. E o Bobbio diz que é um ius singulare, o direito à educação é um ius singulare. E o que é que fez o prefeito? Tanto quanto o outro que eu mencionei no caso anterior, ele comprou os pneus e os outros equipamentos que aqueles ônibus precisavam para funcionar. Quando vem, então, o recurso estadual, 2 ou 3 ou 4 meses depois, ele não poderia mais aplicar naquela finalidade. Tanto quanto no outro caso, ele aplicou em finalidade diversa. Repito, houve desvio? Houve. Houve ilegalidade? Houve. Houve improbidade? Não. A meu sentir, data vênia daqueles que pensam de forma diversa. Portanto, em remate, eu diria que não vislumbro como se possa, através da figura da culpa, apenar alguém por improbidade administrativa e, por outro lado, não é uma simples ilegalidade que pode ter o condão de também importar em uma condenação. É preciso que essa ilegalidade esteja conectada ao elemento volitivo, à má-fé do agente público. Aí sim estará, a meu juízo, positivada a improbidade. Muito obrigado. Doutor Davi, o senhor concorda com essa posição ou o senhor teria uma visão ainda um pouco mais flexível para abranger também algumas modalidades de atos culposos, como de improbidade? Olha, a culpa em sede de improbidade administrativa é uma dessas figuras raras, para não dizer que, na prática, elas não existam. Eu acho que... perguntava para o doutor Rui aqui se ele conhecia algum julgado condenando, reconhecendo culpa e condenando por improbidade administrativa. Então, essa é uma discussão que seguiria aí num plano teórico perigoso. E eu quero fazer um desvio, doutor Blasi, nessas colocações, porque eu acho que quando a gente pega institutos de um ramo do direito e transpõe para outro setor, fatalmente nós teremos problemas e poderemos cair em erro. O que aconteceu quando se começou a falar em dolo e culpa para fazer referência à improbidade administrativa? Na mente do jurista, daquele que vai operar com o sistema, ele vai utilizar as categorias do direito penal, dolo e culpa, transpondo-as acriticamente para uma lei que não tem, insisto aqui, e não deve ter caráter penal, e nem suas penas têm caráter sancionatório, como no direito penal, porque ela não é retributiva, não é preventiva, ela não tem aquelas finalidades da pena para o direito penal, então, portanto, pegar aquele conceito de dolo. Qual é o conceito de dolo do direito criminal? Vontade livre e consciente de fazer algo. A teoria do direito penal, a teoria do crime, para dar decidibilidade, ela adotou um conceito de dolo avalorado, não interessa se é dolo bom ou dolo mau, basta simples vontade de agir. Então, não interessa se o sujeito matou alguém, se ele tinha muita intenção de matar ou pouca intenção de matar, basta que ele tenha feito isto voluntariamente e esta vontade tenha sido livre e consciente. E daí ele, então, terá aquilo que se chama, em direito penal, animus necandi, vontade de matar. Quando se pega um conceito desse e transpõe para a lei de improbidade administrativa, a gente vai ter que fazer algumas adaptações. E aí, se a gente abre também os compêndios que comentam a lei de improbidade, e a gente pode trazer aí o exemplo do Emerson Garcia, que, para explicar o dolo,
e aqueles momentos críticos em que você viu que o agente público tem a intenção de agir, ele queria agir, mas não tinha esta má-fé a que se refere o desembargador, ele vai mudar o conceito e dizer que a improbidade pode ser analisada no seu sentido formal e no seu sentido material. Haverá situações em que a improbidade ela tem características de improbidade, ela parece improbidade, ela violou o princípio da legalidade, ela violou alguns princípios da administração pública, aparentemente, mas materialmente ela não é improbidade. É o único resquício na nossa doutrina de algo diferente, algo que poderia ser base de uma nova teoria da improbidade administrativa. Então, a minha crítica é no sentido de que não se pode transpor os simples conceitos de dolo e culpa, nós não deveríamos nem utilizar essas palavras, porque elas geram mais confusão do que esclarecem. Talvez trabalhar no âmbito da vontade os conceitos de improbidade formal e improbidade material que esse autor ele proclama. E aí talvez seja impossível adotar a culpa como elemento normativo. A culpa nunca é elemento subjetivo, a culpa sempre é elemento normativo. Como elemento normativo capaz de permitir a responsabilização por improbidade administrativa. Essa consideração. Doutor Davi, em nome da curiosidade da nossa plateia, como é que o senhor examina os casos mencionados pelo desembargador João Henrique? Apreciação concreta dele em relação àqueles casos. O senhor discordaria? Olha, tem que verificar se exatamente qual o fim almejado, se aquilo realmente foi... o ato foi praticado com o desvio de finalidade, as intenções, o aspecto teleológico deve ser levado em conta, muito mais do que o aspecto volitivo. O problema todo é de se adotar um critério meramente formal para dizer aqui realmente tem vontade de agir. Nesses casos em que o desembargador, esse caso a que ele se referiu, efetivamente, há o elemento volitivo, há a vontade de descumprir os preceitos da administração pública. E daí? Teve improbidade? Obviamente que em muitos desses casos não. Por quê? Porque materialmente ele não atinge a administração pública, é isso que nós devemos levar em conta. Então, há necessidade de se desenvolver esse pensamento no sentido de abandonar as categorias do direito criminal e criar categorias próprias, oriundas das nossas reflexões, quer no campo da administração pública, no direito administrativo, e também da própria teoria geral do direito. Doutor Rui, Bem, o senhor já tem essa teoria, não? eu tenho Já a seguinte, produziu? eu penso o seguinte, o conceito de dolo e culpa antes é um conceito que são domínios da teoria do direito. Eles não são próprios ao direito penal, ao direito civil, ao direito administrativo. Eles são a ideia de dolo e culpa, a responsabilidade, a imputação, é a teoria do direito. Dolo e culpa é algo que antes foi modelado no direito civil, no direito romano, e o direito penal é algo muito posterior, muito recente. Para mim, não há diferença entre dolo e culpa civil ou criminal, isso é uma construção sem sustento na teoria do direito e no direito positivo. Para mim, não é possível, eu entendo assim, que é elemento, acho que, veja, disse o doutor Forneroli e o doutor Davi, criticando essa ideia de transplantação do direito penal para o direito sancionador da improbidade. Eu não vejo, isso não é um problema. O que é que nós não temos uma construção teórica, isso já foi salientado no Brasil, consistente para explicar o que é a improbidade? Ela é um terceiro sexo? Ela é direito civil? Ela é direito penal? Ou é um terceiro sexo? Mas quando nós temos que construir esse terceiro elemento, nós precisamos nos servir de teorias, de compreensões. E qual é o melhor direito a nos servir arquétipos, modelos de estruturação normativa e hermenêutica para a improbidade? É o direito penal. E por quê? Porque o direito penal, na sua concepção, na sua construção, é mais adequado para qualquer situação sancionadora. Tanto que ele, há muito tempo, ele ilumina os processos administrativos disciplinares. O que se quer no Brasil, e eu acho isso um equívoco,
um equívoco teórico, um equívoco histórico, um equívoco filosófico e um equívoco de legislação. Quer dissociar-se isso. Me perguntou o doutor Davi se eu já vi condenações por culpa. Eu disse que eu vi condenações piores, que não disseram nem se havia culpa ou dolo. Simplesmente constatou-se que havia uma ilegalidade, consequentemente havia uma improbidade. Ou seja, vi sentenças, e sentenças catarinenses, porque é aqui que eu atuo. Quando eu preciso recorrer, eu recorro do TJ para Brasília. Várias sequer se dando ao trabalho. Eu já vi decisões do Tribunal de Justiça nosso, onde sequer houve a imputação de dolo. Veja bem, uma acusação, todos os elementos da acusação têm que estar presentes. Como nós não temos o nosso código, a teoria da imputação, o nosso processo de improbidade é fraco, é pobre, tanto em nível material quanto processual, muitos membros do Ministério Público, que são os que mais ajuizam isso, poucas vezes se vê a pessoa jurídica ajuizando, sequer descrevem o ânimo da conduta do agente, se é doloso ou culposo. Todo o debate tem irregularidade, não se discute o ânimo. A sentença, às vezes, condena, aí chega no Tribunal de Justiça, não houve imputação de dolo ou de culpa, ou seja, o elemento importante da imputação não foi colocado, porque, se houver isso, eu vou ter condições de, na prova adequada, né? Então, o juiz sentenciou, não disse que teve dolo ou culpa, o tribunal vai julgar e diz, é evidente o dolo. Ora, eu acho que é uma decisão extra-petita. Se isso não houve a imputação disso, então acho que nós temos que tratar a improbidade. Eu vejo assim, eu trabalho há 18 anos com isso, 15 anos mais, eu vejo com muita seriedade hoje. A improbidade administrativa, eu vejo, primeiro, combate à corrupção. Não é porque eu sou advogado de defesa e tenho orgulho disso. Mas não é por isso. Eu acho que também o meu olhar é uma parte apenas. Né? Possivelmente não é o melhor olhar sobre os temas, mas é um olhar de conviver com essas situações. Né? Eu vejo que, se nós dissociarmos o elemento de culpabilidade da improbidade, o elemento subjetivo, nós instituiremos, sim, a responsabilidade objetiva nesta matéria. E, de certa forma, se analisarmos vários julgados nossos, de primeiro e de segundo grau, em Santa Catarina e no Brasil, nós estamos, sem adotarmos esta ideia, mas condenando muitas pessoas por uma mera irregularidade, por um mero comportamento sem a concorrência do ânimo de vontade. E outra, vontade de infringir a lei e de ocasionar um prejuízo ao poder público. Porque, por exemplo, se eu quero dispensar uma licitação, eu estou convencido pelo meu departamento jurídico, pela comissão de licitação, que aquilo é possível, eu não posso confundir a vontade de dispensar a licitação com a vontade de infringir a lei de improbidade. Né? Então, eu penso assim, que essa dissociação ela é muito malévola para um acusado. Isso torna um devido processo legal de improbidade um processo quase de impossível defensabilidade. Porque, se basta eu comprovar a conduta e não o ânimo do agente, eu não tenho um devido processo legal, eu tenho um processo inquisitivo, que o sujeito é presumido culpado, já que descreveu-se o relato, ele assim comportou-se, e ele não tem nada o que produzir depois. Eu vejo, assim, as ações de improbidade como as ações draconianas, a jurisprudência em torno delas também draconianas, e boa parte da doutrina, que é a maior, com todo respeito, eu digo isso em tom crítico, mas não em tom de desfazimento das instituições, né? Nós devemos muito ao Ministério Público, mas boa parte da doutrina produzida no Brasil sobre o assunto é produzida por promotores de justiça. E mais, esta lei ela é fruto da CONAMP, da Confederação Nacional do Ministério Público, que queria, como disse o doutor Davi, é verdade, isso é louvável, isso é aplaudível, todavia nós temos que ver as consequências disso. Queria uma legislação diferente, porque entendia que o sistema penal era insuficiente para combater a corrupção. Tudo bem, eu concordo que precisamos de uma legislação diferente, mas o modo como temos aplicado isso e a falta de uma construção teórica, de um cuidado técnico, teórico, né, tem dado situações, assim, ao meu ver, aos meus olhos, situações muito draconianas, situações muito tristes, né, e assim, talvez o advogado tenha uma vantagem, talvez, de sensibilização em face dos casos, que não tem o juiz, não tem o promotor. Nós convivemos com as pessoas. Não é que nós estamos associados, eu não quis dizer também aqui antes que associação entre juízes e promotores. O convívio, muitas vezes, na comarca é promíscuo, é muito próximo demais, isso eu acho que afeta um pouco a posição da imparcialidade do juiz, né? Então, convívio, às vezes moram juntos na mesma casa, muitas vezes, enfim, entram e saem num gabinete do outro com a maior tranquilidade, isso não é bom. Não, às vezes é preciso o juiz, às vezes o juiz e promotor jovem, interior, né? Se me permite? Não, é o terceiro fundamento jurídico? Não. Então, assim, essa questão, às vezes o convívio são jovens, um promotor, tem uma casa, moram juntos, às vezes. Né? Não que estão casados, todos moram juntos que dividem.
Explica que bem. dividem, não, veja bem, não. Juiz e promotor. Veja bem, vou explicar Explica bem. bem. Juiz morando na mesma casa, não de uma convivência marital ou homossexual, não estou a dizer isso. De moram, isso é comum, né? Isso é comum, envolver esse convívio. Isso não é bom, né? Eu acho que isso não é bom. Acho que isso não é bom. E acho que, por exemplo, Fernando Ponto, não deveria haver, nem nos tribunais de justiça, nem nas audiências, um lado específico do Ministério Público. Isso é porque um advogado da sociedade tinha que estar na mesma posição que estamos nós, advogados. Você desiguala a posição processual demais. Uma ação de improbidade tem um apelo do Ministério Público e tem um parecer do Procurador-Geral de Justiça. Isso é uma sobrecarga à defesa do réu. Nós temos 2 pontos, né? E essa dupla personalidade do Ministério Público não me parece uma coisa salutar. Isso é bom para a teoria, mas na prática é muito ruim para a defesa, por um lado da posição processual. Então, quanto a isso, eu penso que nós temos que cuidar muito com isso. Eu acho que é importante, sim, para a improbidade, que nós, se não temos uma teoria adequada ainda, sorvamos em primeiro plano no direito penal os elementos a elucidar a lei de improbidade. Se nós não tivermos este elemento, esta perspectiva, nós faremos com que as decisões de improbidade nesse país, e temos feito um pouco, sejam dotadas da mais alta discricionariedade, sem um limite prévio da lei, e fazemos o judiciário de um órgão disciplinar dos demais poderes da República, o que eu não acho benéfico para a democracia representativa. Obrigado, doutor Rui. Doutor Forneroli, para o senhor encerrar, eu vou deixar o senhor falar tanto sobre o dolo à culpa como sobre a coabitação. O doutor Rui me deixou numa situação difícil. E não vou exercer o contraditório porque o senhor não está me acusando de nada. Verdade? Até porque, se me acusasse dessa forma, eu ia solicitar a exceção da verdade e o ônus inverteria para o senhor. O senhor conhece o direito tanto quanto eu. Certo? Mas, depois de muitos anos, mais de 20 anos dedicado à magistratura, é a primeira vez que eu conheço o fundamento jurídico de coabitação de juiz e promotor. Eu nunca tinha visto essa argumentação jurídica. Louvável seja o senhor. Eu gostaria de utilizar, já em razão do adiantado da hora, mas eu gostaria, antes de tratar especificamente sobre o dolo e a culpa, e trazer à calha o que a legislação da improbidade administrativa diz a respeito, e a minha leitura dela, eu gostaria de, aqui encontrando o senhor presidente do Tribunal de Contas, certo, doutor Salomão, eu gostaria de publicamente agradecer os relevantes serviços prestados por essa Corte de Contas, especificamente a primeira vara da Fazenda Pública, que muito tem auxiliado este magistrado na composição de alguns éditos, certo? Que, se não fosse a assessoria prestada pela equipe técnica do Tribunal de Contas, eu não conseguiria dar conta do serviço, certo? E também, apropriadamente, aproveitar para externar a esse público o quanto é amigo o desembargador, o doutor Salomão, da magistratura catarinense, por motivos que muito bem o senhor sabe e não compete aqui descortinar. Meu muito obrigado, em nome da magistratura catarinense. Falo aqui como componente da administração da Associação de Magistrados Catarinenses. E gostaria também de levantar a minha voz também para, com muito prazer, externar a presença do desembargador Nilton Yankee, colega de carreira, que hoje abraçou a advocacia, que muito traz o prazer de vê-lo assistindo aqui esse painel e ouvindo, quem sabe, um discípulo seu, tentando exprimir aquilo que ele, algumas vezes, teve a oportunidade de, privada e publicamente, externar sobre a moralidade administrativa. Voltando à prima facie da questão da lei, dolo e culpa. Nós temos, na legislação de origem, uma trindade, do artigo 9º, 10 e 11, a respeito de atos possivelmente praticados por servidores públicos que possam ser interpretados como impróprios. O 9º, todos nós sabemos que trata-se da lesão ao erário. O 10, do enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito. E o 11 trata sobre a violação dos princípios administrativos e administrativos constitucionais e legais, porque o artigo 11 foi além da Constituição.
A Constituição trata da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já o artigo 11 foi além, certo? Notadamente, damos a ele uma interpretação, né, conforme a Constituição, mas isso não é o tema que nós estamos aqui vanguardeando. Mas eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte: quando nós tratamos de lesão ao erário, nós tratamos única e exclusivamente de dolo. E dolo é também exigido para a violação dos princípios administrativos. A culpa só é indagada, a volição só é indagada, né, com esteio na negligência, imprudência, imperícia, como todos nós sabemos, somente no artigo 10, no qual permite que se crie a lógica de que o ato desenvolvido pelo agente improbo fora desenvolvido através de culpa. Aquele exemplo trazido pelo senhor desembargador, certo? Não traz a ótica do artigo 9º e nem do 10. Por isso que eu concordo com ele. A violação do princípio da legalidade jamais pode ser questionável a título de culpa. Ele sempre é através de dolo. E, nesse caso, eu já tive a oportunidade de mais de uma vez, né, em decisões judiciais, reconhecer que a culpa não se aplica. Não se aplica no artigo 11. É unicamente o dolo. E o dolo, né, ainda que alguns queiram convergir nesse sentido, o dolo exigido não é o dolo específico. O STJ e a doutrina entende que é o dolo genérico, a simples violação, sem qualquer intenção a mais. E, no caso trazido à baila pelo insigne desembargador, é o que nós temos, né? Houve o quê? Houve uma ilegalidade? Houve uma ilegalidade. Mas transportar essa ilegalidade para uma desonestidade, que nada mais é do que a má-fé qualificada, e essa, sim, que reserva a tutela da improbidade administrativa, é demasiado. Então, nesse aspecto, nesses exemplos trazidos à mesa pelo senhor desembargador, concordo plenamente. Mas outras situações, né, nós nos deparamos com um caso de enriquecimento ilícito e com lesão ao erário, certo? Que exige especificamente dolo, e dolo com seu conteúdo genérico, não importando a intenção. Muito obrigado. Bom, fica um questionamento aí para outra oportunidade, né, com relação a dolo e culpa no caso do ressarcimento de danos, né? Parece que é um ponto a aprofundar ainda em outro momento. Nós estamos com a hora muito avançada, não é isso, doutor Joel? Então, eu gostaria, em nome da organização do evento, de agradecer mais uma vez a todos os nossos eminentes debatedores. Tenho certeza, espero, mas tenho certeza que o debate foi muito proveitoso para todos. Cumprimento mais uma vez nosso anfitrião, presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Salomão Ribas Júnior, e encerramos, então, esse debate. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de chamar o doutor Joel aqui no palco para fazer a entrega do certificado ao coordenador da mesa, doutor João dos Passos, pela participação no evento. Lembrá-los mais uma vez com relação à assinatura na lista de frequência, e informar que agora teremos um intervalo para almoço e retomaremos nossos trabalhos às 14 horas, pontualmente, com o painel 2, licitação pública. Faz parte da pluralidade? Com certeza. Nós estamos aqui